Olá, meu nome é Sara Andrade Machado, sou graduanda do curso de Bioquímica na Universidade Federal de Viçosa e atualmente faço parte do Programa de Educação Tutorial do curso de Bioquímica, também conhecido como PET Bioquímica. Vou apresentar para vocês hoje sobre as capacitações internas como ferramentas de promoção de conhecimento aos integrantes do grupo PET Bioquímica. O que são essas capacitações? Essas capacitações são palestras, minicursos, workshops ou dinâmicas que podem ou não ser ministrados por um petiano e tem como público-alvo o próprio grupo PET Bioquímica. E o intuito dessas capacitações é que o seu conteúdo aborde uma demanda, né, uma necessidade interna do grupo, uma necessidade dos integrantes. E assim, é possível oferecer aos petianos experiências além da matriz curricular. Quais são os objetivos? Permitir que o petiano consiga se aprimorar e se qualificar em outras habilidades que também são importantes, suprir demandas internas, né, que existem dentro do grupo e que existem em relação aos integrantes, e também preparar o petiano para etapas posteriores à sua formação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as ações que já foram realizadas esse ano de 2022 e os resultados que nós tivemos com essas ações. A primeira capacitação que nós tivemos foi uma capacitação sobre processos seletivos. Essa capacitação foi ministrada pela SEC Júnior Consultoria, que é uma empresa júnior da Universidade Federal de Viçosa, e nesse minicurso, nessa capacitação, nós aprendemos a como se portar nas etapas de um processo seletivo, desde a dinâmica até uma possível etapa de entrevista. Aprendemos a preparar nossos currículos e também tivemos um espaço para dúvidas, né, para a solução de dúvidas. Como essa capacitação ela ainda foi realizada no momento de pandemia, toda ela foi feita de maneira remota. E isso resultou no aprimoramento das aptidões essenciais ao mercado de trabalho dos integrantes do grupo. A segunda capacitação foi uma capacitação sobre o Trello. O Trello é um gerenciador de tarefas muito usado em grandes empresas, né, em times, para auxiliar na questão organizacional do time. Então, nesse aplicativo gerenciador, a gente consegue registrar tarefas, atividades e prazos de forma muito transparente. Então, todos os integrantes, né, da equipe que usam o aplicativo, elas conseguem acessar e conseguem observar e ver todas as atividades que estão lá registradas. Além disso, o interessante do Trello é que ele também consegue enviar lembretes e notificações para avisar em relação a prazos, a tarefas que precisam ser entregadas. Então, essa capacitação sobre o Trello, ela foi ministrada por próprios petianos que tinham domínio no assunto, e nessa capacitação nós conseguimos aprender como usar o Trello, né, as formas de uso do Trello, para que ele é usado, comandos básicos do aplicativo, né, foi apresentada toda a interface gráfica do Trello, o que nós precisamos fazer para registrar uma atividade, colocar um lembrete, colocar uma notificação, e também nós tivemos um espaço para tirar dúvidas, né, para solucionar dúvidas. Essa capacitação também foi realizada de maneira remota, devido ao período de pandemia. E isso, né, essa capacitação, ela gerou um conhecimento sobre o uso do Trello para auxiliar a organização do grupo PET Bioquímica. A terceira capacitação que nós tivemos foi uma capacitação sobre impressão 3D, foi ministrada pela equipe de robótica da Universidade Federal de Viçosa, o NERO, e o objetivo dessa capacitação foi suprir uma demanda interna do grupo em relação a um projeto que ainda será executado. Então, nessa capacitação, nós tivemos acesso, né, e aprendemos a acessar plataformas para desenho de objetos. Nós também aprendemos como desenhar um objeto que vai ser impresso numa impressora 3D. E essa capacitação, ela foi realizada em forma de minicurso. Nós tivemos acesso a videoaulas, foram disponibilizadas pela equipe de robótica, e tivemos também monitorias com eles, né, de maneira remota, de forma síncrona, e também tivemos uma parte prática. Nessa parte prática, foi possível observar como é o funcionamento de uma impressora 3D, e nós também conseguimos imprimir alguns objetos que nós desenhamos, né, que o próprio grupo desenhou. E essa parte prática, ela foi de maneira presencial. E com isso, né, o resultado dessa capacitação foi a nossa aprendizagem sobre a impressão 3D
para que nós possamos aplicar em projetos futuros. Então, a conclusão que nós temos. As capacitações internas são uma ótima ferramenta para a promoção do conhecimento dentro do grupo PET Bioquímica. Essas capacitações, elas ajudam na qualificação profissional dos membros e elas também vão gerar um desenvolvimento individual do membro, além da nossa área de estudo, que é a bioquímica. Os agradecimentos, então, são para o Ministério da Educação, né, que é o nosso órgão de fomento do grupo PET Bioquímica, à Universidade Federal de Viçosa e ao Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Muito obrigada.